Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana, nós vamos ter acesso, a partir do livro de vocês, a algumas figuras de linguagem. Figuras de linguagem a gente vê tanto em português como em redação, porque como em português a gente trabalha todas as figuras de linguagem, em redação nós a utilizamos para fazer a construção da nossa redação. Eu elaborei um slide, né? Que é bacana, que tem mais algumas que não tem só as que vocês estão vendo no livro, tá? Tem umas a mais. E é bacana que vocês saibam. Então, a gente vai passar uma por uma e vai dando a explicação. Vou fazer a transmissão da tela para que vocês possam ter acesso ao slide, ó, figuras de linguagem. Espero que todos estejam vendo bem e me ouvindo bem também. Deixa eu aumentar aqui o meu áudio. Então, vamos lá. O que são as figuras de linguagem, gente? Figuras de linguagem serão recursos que nós, como falantes, vamos utilizar para dar uma conotação maior à nossa mensagem. Então, a gente vai colorir essa mensagem, dar força, dar beleza a ela, falar com mais veemência, para que eu reforce o meu vernáculo, né? Tudo aquilo que eu estiver falando. E a gente vai começar falando sobre antítese, ideias opostas, tá? Sempre que você ouvir falar sobre antítese, você vai lembrar que antítese acontece quando a gente expressa ideias opostas. A antítese é uma figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. Então, quando eu falo, no exemplo que é apresentado, a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me, que é uma citação de Drummond de Andrade, ó, a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Nesse sentido está acontecendo a antítese, porque existem sentidos conflitantes de ideias, tá? O uso de palavras antônimas. A catacrese, tá? É emprego impróprio de um termo por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Então, quando eu falo batata da perna, você não pensa numa batata que a gente vai comer. Cabeça de alfinete, você não pensa na cabeça que a gente tem. Braço do sofá, você não pensa no braço que nós temos. Então, a catacrese, ela é utilizada justamente com um termo impróprio, porque eu não tenho emprego, um termo correto para salientar, para utilizar naquela situação. O eufemismo, ele busca suavizar uma expressão. Ele não é muito sábio. Isso é bem melhor eu falar do que eu falar que ele é burro, que ele é ignorante, tá? Então, o eufemismo sempre vai servir para eu dar uma suavizada no que eu estou falando, tá? Nessa forma suave de eu falar, eu tento não me expressar de forma rude, desagradável ou chocante com o meu interlocutor. Então, assim, passou desta para uma mulher, para uma melhor, né? Ao invés de eu falar que a pessoa morreu. Ou então eu falo assim, fulano subiu no telhado. Não é dado ao trabalho, em vez de falar que é preguiçoso. Então, assim, eu uso algumas expressões que não são chocantes para a pessoa que está me ouvindo. A hipérbole é o uso exagerado, então vive nadando em dinheiro, ou seja, desperdiça dinheiro, tem muito dinheiro e não usa de forma inteligente. Então, esse exagero de uma ideia, né, ele dá maior expressividade para enfatizar algumas situações. Então, ela chorou rios de lágrimas. Ninguém chora isso, gente, senão a gente desidratava, né? Estou morrendo de sede, há séculos que eu estou te esperando. Então, assim, eu vou exagerar aquilo que eu estou falando para enfatizar a situação em que eu estou passando. A metáfora é o uso do sentido figurado em determinadas passagens. Então, quando eu falo ele é um anjo, eu falo que a criatura é boa, tem um bom coração.
Esse sentido figurado, ele serve justamente para eu comparar, fazer uma relação de semelhança, caracterizando entre a pessoa comum ou um ser e um fato que eu faço essa aproximação. Então, quando eu falo que ele tem músculos de aço, eu estou comparando ele a um super-herói, ou que ele é muito forte, aquele homem é um leão, é que ele é corajoso, ela é uma flor, porque ela é delicada. Então, a metonímia, gente, ele gosta de ler Agatha Christie. Por que eu não falo ele gosta de ler livros da Agatha Christie? A metonímia é o emprego de uma palavra por outra, mas ela tem uma relação, né? A relação que há entre essas duas palavras é de similaridade ou sinonimia. Então, quando eu falo não tinha teto em que se abrigasse, teto seria no lugar de casa, ele não tem uma casa para ficar. Ele comeu uma caixa de chocolate, as caixas não são feitas de chocolate, mas os chocolates vêm dentro da caixa. Então, pão para quem tem fome, pão no lugar de alimento. Eu faço essa substituição, às vezes usando um sinônimo por aproximação, tá? Essas palavras elas vão ter relação com o valor maior que eu estou fazendo nesse sentido. Perífrase. Como é que a gente vai entender perífrase aí, hein? Com essa imagem do rei das selvas, o leão. A perífrase consiste em substituir um nome por uma expressão que vai identificá-la com maior facilidade. Então, assim, pesquisei sobre o pai da aviação. Quem é o pai da aviação? Santos Dumont. Então, ao invés de eu falar que pesquisei sobre Santos Dumont, eu falo que pesquisei sobre o pai da aviação. Isso pode nos confundir um pouco com a figura de linguagem anterior, tá? Mas quando vocês começarem a praticar, vocês vão ver que não existe semelhança aí. Às vezes confunde, mas a gente percebe que são contrários. A Cidade Luz é muito bonita, estou falando de Paris. O rei dos animais foi generoso. Quem eu conheço como rei dos animais? O leão. Pleonasmo, olha só, vi com meus próprios olhos. Alguém vê com os próprios olhos dos outros? Não, né? A gente vê com os nossos próprios olhos. Então, o pleonasmo, ele vai ater-se a uma redundância cujo principal objetivo é eu dar uma ênfase, um reforço na minha mensagem. Então, quando falo, o pai ordenou que a menina entrasse para dentro, esse entrar para dentro, ele está dando um reforço que é para entrar mesmo, porque ninguém entra para fora. Ela cantou uma canção linda. Quando a gente canta, normalmente cantamos uma canção. A mesma coisa de encarar de frente, subir para cima, descer para baixo. É o pleonasmo, uma figura de linguagem que tem esse objetivo de reforçar a mensagem. Acontece muitas vezes quando a gente está nervoso, vai falar algo para dar veemência ao que falamos e nós utilizamos o pleonasmo. Prosopopeia, também chamado de personificação. A formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Olha só, prosopopeia, gente. É atribuir as qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Então, quando eu falo, o sol amanheceu triste e escondido, primeiro, o sol não amanhece, nem nós mesmos amanhecemos, né? Nós acordamos. Mas quando eu atribuo esse amanhecer e principalmente adjetivando como triste e escondido do sol, eu falo que o dia está nublado, né? O fogo dançava com o vento, ou seja, quanto mais vento, sabemos que a tendência do fogo é se espalhar. Então, ele se precipitava mais, crepitava mais, se espalhava e parecia uma dança. A cadeira começou a gritar com a mesa. Então, essas qualidades de sentimentos que eu dou a seres inanimados e irracionais, eu chamo de personificação ou prosopopeia, tá? Espero que vocês tenham uma continuação de dia lindo. A gente vai se encontrar na aula do Meet, para que a gente possa discutir ainda alguns valores, mais alguns exemplos e fazer os exercícios relacionados a essa aula, tá? E as dúvidas a gente tira na nossa próxima reunião. Um abraço, gente. Tchau, tchau.